E se a jornada para dentro, para a gente se conhecer, e a jornada para fora, para desvendar o mundo, fossem, na verdade, a mesma coisa? Pois é, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia fascinante, nessa convergência, e ver como o autoconhecimento e a busca pelos mistérios da vida são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Então, bora lá! Olha só, essa frase aqui é o nosso ponto de partida. É a chave para tudo. Tudo o que escrevo nasce da curiosidade, a de entender o invisível nas pessoas e o inexplicável no mundo. É isso. É a curiosidade que move a gente. A vontade de entender o que está escondido dentro das pessoas e o que parece não ter explicação lá fora, no mundo. E como a gente vai ver, essas duas buscas, elas estão totalmente ligadas. Parte 1. Uma ponte entre mundos. Bom, para começar, a gente vai justamente construir essa ponte. Uma ponte que conecta o nosso mundo interior com o mundo lá fora. A gente vai achar qual é o ponto de encontro, sabe? O lugar onde a jornada para dentro da alma e a aventura pelos segredos do universo se cruzam. E esse lugar é a busca humana por sentido. Para a gente entender melhor essas duas jornadas, vamos pensar em dois símbolos bem fortes. De um lado, a gente tem a cebola. Pensa nela, um convite para a gente ir tirando camada por camada, sabe? Indo cada vez mais fundo em busca da nossa essência, do que é mais verdadeiro em nós. E do outro lado, o gato. O gato é o puro símbolo da curiosidade, né? É ele que empurra a gente para explorar o que a gente não conhece, os mistérios do mundo lá fora. E aqui, olha só, a gente encontra o elo, a conexão fundamental entre os dois. Descascar a cebola é olhar para dentro. Seguir o gato é ousar olhar para fora. Ambos pedem coragem para enxergar o que está escondido. É isso. Não importa para onde a gente está olhando, se é para dentro ou para fora, as duas jornadas pedem a mesmíssima coisa: coragem. Coragem de encarar o desconhecido, seja ele um sentimento nosso ou um mistério do universo. Parte 2. A jornada interior, descascando camadas. Beleza, então vamos focar na primeira jornada. Chegou a hora de pegar essa cebola e começar a descascar. Vamos entender na prática como é que esse mergulho no nosso universo interior pode ser uma coisa que, nossa, transforma tudo. E sabe, essa jornada para dentro, essa metáfora da cebola, ela bate mais forte em certos momentos da vida, né? Muitas vezes ali, perto dos 40, ou em qualquer fase de grande mudança. É aquela hora que a gente para, olha para trás e a busca por um novo propósito vira quase uma urgência. E aí vem aquela pergunta, né? Tá, e agora? O que eu faço com toda essa bagagem, com tudo que eu já vivi? E para ajudar nessa jornada, existe uma ferramenta bem prática, que é o método PSCA. Vamos ver? O P é de pensar, que é a hora de organizar a nossa própria história de vida, colocar as coisas no lugar. Depois vem o S, de sentir, que é se conectar de verdade com as emoções dessa história, com a nossa essência. O C é de criar. Aqui, a gente pega tudo isso e cria algo novo, um novo projeto, uma nova direção. E por fim, o A, de agir. É botar a mão na massa e transformar toda essa sabedoria em algo real, em um legado. Porque, no fundo, o ponto central é esse aqui. O maior ato de criatividade é criar-se e recriar-se, com amor e propósito. Descascar a cebola, sabe, não é só ficar analisando o passado. É um ato criativo e dos mais profundos. É o processo de se reinventar, de usar a própria vida como matéria-prima para construir uma nova versão de si, com mais amor, com mais propósito. Fica aqui uma provocação, então. Uma pergunta para a gente pensar. Quantas camadas cada um de nós já teve a coragem de descascar? Porque, né, a jornada do autoconhecimento nunca acaba. Sempre tem mais uma camada, sempre tem algo novo ali para a gente descobrir. Parte 3. A jornada exterior, em busca da verdade. Ok, agora a gente deixa a cebola um pouquinho de lado, é hora de seguir o gato. A nossa busca agora é para fora, é pro mistério, pro enigma. É sobre explorar um mundo que está cheio de segredos e verdades escondidas. E para a gente mergulhar nessa jornada, vamos entrar numa história. Bem-vindos ao mundo de Mirabilis e a aventura do seu herói, Renzo Ludens. Imagina só, Mirabilis é uma cidade cheia de enigmas, onde parece que até as estrelas contam segredos. E o nosso guia por esse lugar é o Renzo, um cara que não descansa enquanto não descobre a verdade por trás dos mistérios que o rodeiam. E é aqui que o paralelo fica muito claro. A jornada do Renzo, buscando a verdade lá em Mirabilis, é um espelho perfeito da jornada de quem está descascando a cebola.
No fundo, as duas buscas são movidas pela mesma vontade, e além do que a gente vê na superfície, descobrir o que está escondido de verdade. E tem uma frase desse universo do Renzo que aprofunda esse mistério de um jeito incrível. Olha só, todo pão carrega a memória de quem o moldou. Isso é genial, né? É um lembrete de que o mundo lá fora tá cheio de histórias para contar. A verdade não tá só nas coisas grandes, mas nos pequenos detalhes, nas memórias que ficam em cada objeto, até num simples pão. E aí, dentro dessa história, aquela ideia das 7 vidas do gato ganha um sentido todo novo. Não é sobreviver 7 vezes, claro. É uma metáfora. É uma metáfora poderosa para as diferentes fases de transformação que a gente passa. Cada vida é como um novo despertar, um estalo, sabe? Um nível de consciência, de compreensão que a gente alcança na nossa jornada. Parte 4. 2 caminhos, um espelho. Ok? Chegamos na parte final da nossa conversa. A gente já explorou o caminho para dentro e o caminho para fora. Agora é hora de juntar tudo e ver como essas duas jornadas se refletem uma na outra, como um espelho mesmo. E aqui está o grande ponto, a grande convergência. A ideia de que autoconhecimento e a busca pelos mistérios da vida não são coisas separadas. Pelo contrário, são duas faces do mesmo espelho criativo. Pensa comigo, cada coisa que a gente descobre sobre nós mesmos acaba iluminando um pedacinho do universo. E cada mistério do mundo que a gente desvenda, de alguma forma, revela algo novo sobre quem a gente é. E essa frase, nossa, ela amarra tudo de um jeito muito poético. Entre o amassar e o descascar, há um fio invisível que une tudo o que somos, a vontade humana de compreender o mistério da vida. O amassar o pão, lá na jornada do Renzo, e o descascar a cebola, na nossa jornada interior. Os dois são unidos por esse fiozinho invisível, essa vontade que a gente tem, que não acaba nunca de entender, de dar sentido para o mistério que é a vida. E no fim fica um convite. A jornada para dentro e a jornada para fora não são só caminhos, são portas. E a pergunta que fica não é sobre qual é a porta certa. A pergunta é, qual delas a sua curiosidade está pedindo para abrir primeiro?